o teu servo, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Receba também a igreja do céu do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Queridos, em posição, pega aí a tua Bíblia, vamos para a palavra de Deus e após estarei orando em favor da sua vida e para Deus operar milagre sobre nós. Glória a Deus. Abre as vossas Bíblias em 2 Crônicas capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 1. Essa é o segundo dia desta maravilhosa campanha, deste propósito. E eu quero pedir que a igreja concentre no altar do Senhor agora, porque Deus vai operar aqui neste lugar. Estamos em oração, estamos em jejum, estamos em propósito com Deus, e o céu está pronto para agir ao nosso favor. Glória a Deus. 2 Crônicas capítulo 20, o verso de número 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outro dos Armonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é Engredi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão não há força e potência, e não há reino que te possa resistir. Levante as mãos assim, só quem está em posição de batalha, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o assento. Se for possível, permaneça com a Bíblia aberta, porque mensagem sem Bíblia não é mensagem. Queridos, a palavra de Deus para nós é: nesta peleja o Senhor pelejará por vós. Nós estamos diante de uma narrativa bíblica que nos mostra uma batalha que ela se levantou, uma peleja que se levantou contra o rei Jeosafá, ou em outras versões, Josafá. Nós percebemos que sucedeu que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele outros armonitas, eles vieram a pelejar contra Josafá. E a palavra mostra que um mensageiro, ele chega até o rei e diz: ó rei, vem contra ti uma grande multidão, vem marchando contra ti um grande exército, e eles já estão em Azazon. Perceba que aquele exército inimigo, ele já vinha marchando contra Judá e contra Josafá. Quando a notícia foi dada ao rei, aquele exército já vinha marchando da parte da além do mar e também além ali da Síria. E a palavra diz que quando Jeosafá,
ele ouve aquela notícia, aquela mensagem, Josafá ele vai temer. E como ele teme, ele vai se propor em buscar ao Senhor, porque Josafá não estava esperando aquela peleja, ele não estava esperando aquela batalha. Então ele se preocupa como o rei de Israel, como líder de Judá, ele se preocupa. Então ele vai temer. Todos nós, diante de batalha, nós tememos. Quem nunca se preocupou diante de alguma situação, diante de alguma afronta? É normal nós temer, é normal nós se preocupar, como Josafá temeu. E como ele teve temor, ele pôs-se a buscar o Senhor. E como ele pôs a buscar o Senhor, ele apregoou um jejum em todo o Judá. Perceba que o buscar da parte do rei Josafá, ele primeiro propôs no coração em buscar ao Senhor, porque ele sabia que não havia outro meio, não tinha como solicitar ou alugar exército de outros povos, porque o exército que vinha contra ele já vinha marchando, e aquele exército ele já estava em Azazon. Os inimigos já estavam em marcha, caminhando em direção a Judá. Perceba que a única forma que Josafá encontra é colocar no coração, propôs no coração em buscar ao Senhor. E ele vai apregoar em todo o Judá um jejum. Agora, antes de eu falar dessas ações do rei Josafá, eu queria primeiro trazer aqui algumas narrativas para que você entenda esta palavra. Olhe para mim. Josafá enfrentou aqui os filhos de Moabe e os filhos de Amon. Como o reino de Israel ao norte, ocupado em guerra com os sírios, as nações ao leste do rio Jordão e do Mar Morto decidiram invadir a Judá, e eles já estavam marchando. Quando a notícia dessa invasão ela chegou a Josafá, o exército já estava em marcha e já tinha atingido o território de Engrendi, aproximadamente 80 quilômetros de Jerusalém, à margem oeste do Mar Morto. Josafá, como ele se propõe em buscar ao Senhor, Josafá ele tinha aprendido a confiar no Senhor, ele tinha aprendido a confiar em Deus, porque não havia outra forma de escape a não ser a confiança no Senhor. Não havia outro meio de escapar a não ser a confiança em Deus. Ele tinha ensinado o seu povo a fazer o mesmo. É por isso que ele propõe, leia comigo. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Perceba que ele, além dele confiar no Senhor, ele vai ensinar o povo também a confiar no Senhor. Ele vai fazer o povo também a buscar a Deus da mesma forma que ele está buscando. Agora, irmãos, nós vimos anteriormente que o número total dos homens do exército de Josafá era de 1.170.000. Esse era um exército enorme, mas Josafá sabia que nem o tamanho do exército e nem o vigor das fortificações podia protegê-lo sem a intervenção de Deus. Josafá ele tinha sim um exército grande, mas a multidão que vinha marchando ao encontro dele era muito maior. Agora perceba que Josafá ele não vai confiar na força do seu exército, ele não vai confiar nas armas que ele tem, ele vai confiar em Deus. Ele propõe em buscar o Senhor. Agora acompanhe aqui o meu raciocínio.
numa oração pública que Josafá ele faz diante da casa do Senhor, Josafá reafirmou a oração de Salomão e a resposta de Deus a ela. Essa era precisamente um dos cenários que Salomão tinha previsto. Isso está no capítulo 6, verso 34. O reino estava sendo invadido por uma força estrangeira. Olhe para mim. O reino estava sendo invadido por uma força estrangeira. Mas Josafá ergueu os olhos ao céu e buscou de Deus o livramento. Josafá, irmão, pôs a buscar o livramento de Deus. E eu queria que você entendesse que Josafá, ele poderia muito bem ter confiado na força do seu exército, sim, mas ele vai buscar o socorro em Deus. Ele vai buscar o livramento em Deus, porque Josafá sabia que só Deus poderia livrar a invasão daquele povo estrangeiro. Irmãos, Josafá inclui aqui em sua oração os eventos de muito tempo atrás. Aí você vai ler e você vai entender. Quando os israelitas entraram pela primeira vez na terra prometida, você percebe que os filhos de Amon, os filhos de Moabe, quando Moisés vinha trazendo o povo do Egito em direção à terra, os filhos de Moabe e de Amon, eles não deram permissão para os israelitas passar dentro do seu território. Agora você percebe aqui, em Números, capítulo 22, verso 4, que nessa ocasião os israelitas, quando os filhos de Moabe, os filhos de Amon não deixaram Israel passar dentro do seu território, perceba que nessa ocasião os israelitas, eles não procuraram vingança contra os filhos de Moabe, nem contra os filhos de Amon. Quando os filhos de Amon disseram e não permitiram Israel passar dentro do seu território, não houve ali vingança da parte de Israel contra eles. Olhe para mim. Mas agora Josafá está vivenciando uma invasão dos filhos de Amon, filho de Moabe, daqueles que não deixaram Israel passar dentro do seu território. Esse mesmo povo agora estava afrontando, marchando contra Josafá, e Josafá suplicou a Deus que julgasse aquele povo por falta de infidelidade. Agora perceba que diante do temor de Josafá, Deus vai levantar um profeta ali, por nome de Jaaziel, e Jaaziel vai ser levantado ali para levar uma mensagem para Josafá, para que Josafá não temesse, porque diante das nossas pelejas, Deus sempre vai levantar alguém que vai ser um porta-voz dele na nossa vida. Como Deus levantou Jaaziel, que era da linhagem dos levitas, ligada a Asaf, que também era levita. Quem não conhece a Bíblia está perdido no que eu estou falando. Olhe para mim, olhe para cá, irmãos. Mas Deus levanta aquele homem para dizer para Josafá a palavra de Deus. Lê comigo agora o verso de número 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvido, ó todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, e nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é
de Deus. Deus levantou um profeta no meio da congregação para dizer para Josafá que a peleja não era dele, mas a peleja era de Deus. Deus sempre vai levantar profetas no meio da congregação que sempre vão dizer para nós, diante das nossas pelejas: não tenha medo, não tenha medo, não temais, porque a peleja não é vossa, a peleja ela é de Deus. Olhe para cá, igreja, concentra no altar de Deus. A minha mensagem é expositiva, por isso que eu prego assim. Olhe para cá, tenho que expor o texto. Você percebe aqui, irmãos, que Deus levantou ali aquele profeta para falar a Josafá que a peleja não era dele, mas era de Deus. Agora, como ser vitorioso diante das batalhas espirituais que nós também enfrentamos? Como ser vitorioso? Porque enquanto vivermos aqui, enfrentaremos inimigos. Enquanto vivermos na terra, enfrentaremos peleja, enfrentaremos batalha. Não tem como ser um cristão sem enfrentar batalhas, não tem. Enquanto você viver nesta terra, enfrentaremos inimigos. Olha que diz João 16:33, no mundo tereis aflições. E as aflições que nós passamos, elas podem ser consideradas como pelejas que nós enfrentamos. Salmo 27, verso de número 3. Olha que Davi diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Eram as pelejas da vida de Davi, os inimigos se levantando contra ele. Efésios capítulo 6, verso de número 12. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. São pelejas espirituais. Contra quem? Contra demônios. Demônios nos atacam. Demônios atacam aqueles que servem a Deus. Demônios atacam a igreja, mas nós, pela autoridade, nós temos autoridade para expulsar. Eles nos atacam e nós os expulsamos em nome de Jesus. Deus nos tem prometido vitória. Agora perceba que Deus havia dito através de Jaziel para Josafá que Deus daria vitória para Josafá. Verso 16: amanhã descerei contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Zim, e o acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus havia dito que daria a vitória para Josafá. Olhe para mim. E Deus também tem nos prometido vitória. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. Olha que Paulo diz: mas graças a Deus. Paulo está dizendo: dou graças a Deus. Por quê? Porque é Ele que nos dá vitória, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode levantar as mãos e dar glória ao Senhor? Mas graças a Deus que é Ele que nos dá vitória. É Deus que nos dá vitória. Romanos capítulo 8, verso 37. Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós já somos, nós não seremos vencedores. Em Cristo nós já somos mais do que vencedor. Só quem quer vai levantar a mão. Só quem vai levantar a mão e vai tomar posse da vitória. Nós já somos mais do que vencedor. Nós não seremos, nós somos. Será que dá para entender isso, que nós já somos? Êxodo capítulo 14, verso 14.
Olha, o Senhor disse para Moisés e para o povo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Porque quando Deus resolve as causas, o homem se cala. Quando Deus entra na peleja, as murmurações cessam. Quando Deus entra nas pelejas, as falácias se acabam. Quando Deus entra na peleja, os inimigos se calam. É Deus dizendo: o Senhor pelejará por vós e vocês ficarão calados. Agora, olhe para mim, tenho que fazer exposição. Falei que a palavra do pastor é expositiva, então olhe para cá. Josafá nos oferece agora exemplo de como podemos ser vencedores. Como podemos ser vencedores? Verso de número 1 e verso de número 3. Antes da batalha, Josafá se humilhou e orou. Comigo de novo. Verso 3: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Essa palavra pôs-se a buscar é humilhação. Ele se humilhou e orou. Irmão, quem não se humilha e quem não ora não tem vitória. Quem não se humilha, quem não ora não tem vitória. Devemos orar para que nós tenhamos vitória, se humilhar diante de Deus. Eu já ouvi aqui no estádio pessoas nojentas que já disseram para mim: para de orar que essa igreja não tem jeito não, vai para lá seu nojento, porque tem jeito sim. Levanta as tuas mãos, Deus vai nos dar a vitória. Levanta as tuas mãos, Deus vai nos dar a vitória. Quem pode levantar a mão para glorificar a Deus? Deus vai nos dar a vitória. Quem ora tem vitória, quem ora tem resposta. Verso de número 11, verso de número 13. Ele reconheceu a soberania e o senhorio de Deus. Josafá entendeu que só Deus poderia lhe dar a vitória. Só Deus poderia lhe dar a vitória. Verso 22 e 20 ao 30. Ele batalhou crendo na vitória que o Senhor lhe prometera. Ele fez o que Deus havia ordenado, crendo que Deus lhe daria a vitória. Agora perceba que a palavra de Deus para Josafá é, verso de número 18: então Josafá se pôs com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, adorando. Aí levantaram, verso 20: e pela manhã cedo levantaram, saíram ao deserto de Tecoá. Então ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, e crede nos seus profetas e prosperarei. Era Josafá dizendo: credes em Deus e crê naquilo que saiu da boca de Jaaziel, porque Deus acabou de dizer que nos dará a vitória. Crê nos profetas e prosperarei. Quem pode dar glória vai dando glória. Agora, as 5 atitudes que Josafá tomou diante da peleja. Porque para ter vitória é preciso se posicionar. É Deus dizendo: vocês não vão ter que pelejar, mas tomai posição. Porque é preciso se posicionar, igreja. Porque se não tiver posicionamento, não há vitória. Se não houver posicionamento, não há agir de Deus. Posicionamento para que haja vitória. Agora, verso de número 3. A primeira atitude que Josafá tomou, diga atitude. Tem gente que quer que Deus peleje por ele, aí ele falta culto, deixa o culto da igreja para ir para o culto da outra igreja, aí não quer vitória. Como é que Deus vai dar vitória, irmão? Como é que Deus vai dar vitória para alguém
dessa forma, que não tem atitude correta de posicionamento, eu vou entregar. Levanta as tuas mãos. Pastor, não gosta, então faz bico. Olha para mim. Tem que se posicionar, ficar onde Deus colocou. Se Deus colocou você aqui, fica aqui, adora a Deus aqui, vem para o culto aqui. Quem está comigo, levante as tuas mãos, vem buscar a Deus aqui. Se Deus te colocou aqui, te posiciona onde Deus te colocou. Quem está comigo, levanta as tuas mãos para glorificar a Deus. Está em posição. Como é que Deus vai dar vitória se a gente não se posiciona, igreja? Queremos fazer o que nós queremos. Se você não se posicionar e fazer o que Deus quer, você vai passar anos e anos e Deus não vai dar vitória. Porque precisamos estar posicionado. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Primeira atitude, verso 3. Josafá buscou ao Senhor. Primeiro, Josafá buscou ao Senhor. Como é que Deus vai dar vitória para nós se nós queremos tudo menos buscar? Que nós não queremos orar, queremos que o pastor ore. Já viu gente assim? Não, pastor, só tem que pagar o preço por mim. Não, eu apresento você em oração, mas quem tem que buscar pagar o preço pela sua vida é você. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Nós temos que buscar ao Senhor. Porque tem gente que ele quer só que o pastor busca por ele. Ele fica só lá na rede, na TV. Fecha essa TV e vai buscar a Deus. Te levanta e vai buscar ao Senhor. Josafá buscou o Senhor. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Você quer vitória, então comece a orar. Quer vitória, comece a buscar a Deus. Verso de número 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Irmão, toda a cidade se juntou para buscar ao Senhor. Olha aqui para mim. Se toda a igreja se juntar para orar, o inimigo não prevalece. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Sabe por que nós perdemos batalha? Em vez de nós se juntar para buscar a Deus, fica 1, 2, 3 orando aqui, e um bocado vai para outra igreja. Não se posiciona para guerrear com o líder, para guerrear com Josafá, para guerrear em favor, para que Deus dê a vitória para o seu povo. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Eu vou entregar. Aí dando glória. Josafá fez o povo pedir socorro ao Senhor. Buscar socorro em Deus, irmãos. E para nós buscar socorro em Deus, nós temos que se juntar. Diga, se juntar. Está na hora de nós parar de ser desunidos e nós se juntar para buscar a Deus. Se juntar para nós orar, para que Deus venha nos dar a vitória. Verso de número 5. Josafá se pôs em pé no meio da congregação. Leia comigo. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Agora olhe para mim. Olhe para cá, igreja. Como é que Josafá estava na congregação? Dormindo. Como é que Josafá estava na congregação? Comigo, 1, 2, 3, estava de pé. 1, 2, 3, estava de pé. Como é que você quer vitória se na congregação tu vem e tu dorme? Josafá estava de pé no meio da congregação para buscar a Deus, irmão. Nós temos que se posicionar na congregação, porque tem gente que não se posiciona. Josafá estava de pé no meio da congregação. Isso é posição. Ele não estava aceitando perder aquela peleja, perder aquela batalha. Então disse: eu vou me colocar de pé no meio da congregação, eu vou me posicionar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou jejuar, eu vou convocar o povo, eu vou convocar Judá para jejuar comigo, para se juntar de pé no meio da congregação.
Como é que Deus quer você na igreja, irmão? De pé. Tem gente que nunca fica de pé na congregação. Ele frequenta culto, mas nunca decide ser um membro. Ele nunca decide descer as águas. Ele nunca decide consertar a vida dele. É um crente que está lá, mas ele não está de pé, ele não se posiciona. Sempre acomodado. Já viu gente assim? Vai passar ano e ano, a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar e ele vai continuar acomodado na igreja, porque ele não se posiciona. Quem está comigo, levante as tuas mãos. E nós temos que estar de pé no meio da congregação. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Deus está chamando hoje para você se posicionar. Tem coisa na sua vida, quem resolve é você, não é Deus. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Se colocar de pé no meio da congregação. Está na hora de nós se posicionar. Você lembra de Abigail? Se Abigail não se levanta, Davi tinha destruído a sua casa. Por que Davi não destruiu a casa dela? Porque ela se levantou, ela se posicionou, chamou o servo: prepara aí a comida, prepara os animais, vamos descer, e pediu clemência a Davi. Se ela não se levanta, a casa dela tinha vivido uma tragédia dentro da sua casa. Sabe por que tem muitas casas sendo derrotadas? Porque o pai está vendo a tragédia chegar e ele não faz nada. Ele está vendo a amizade levar o filho para a droga e ele não tem a coragem de se posicionar e dizer: na minha casa não, na minha família não, no meu lar não, no meu filho não, na minha casa isso não vai acontecer. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Está na hora de nós se posicionar. Verso de número 14, leia comigo, verso 14. O verso de número 14. Josafá ouviu o Senhor. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Quando Jaaziel estava falando, Josafá estava ouvindo. Diga: Josafá ouviu o que Deus falou. Sabe por que tem gente que não vence peleja? Porque ele quer ouvir a vizinha fuxiqueira, futriqueira, fofoqueira, e não quer ouvir a Deus. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Ele quer ouvir os outros. Ele quer ouvir gente que não ora. Olhe para mim. Ele quer ouvir gente que não tem vida com Deus. Ele quer ouvir gente que não gosta de culto, não gosta de igreja. E esse tipo de gente você não deve ouvir. Você tem que ouvir a Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Tem gente que não gosta de mim por causa desses posicionamentos que eu tenho. Paciência. Quem está comigo, levante a mão. Nós temos que ouvir a Deus, igreja. Ouvir a Deus. Não pare para ouvir não pare para ouvir gente que não tem comunhão com Deus. E pare para ouvir a Deus. E quando Deus ele fala, o homem se cala para ouvir a voz de Deus que está falando. Você já viu, irmão? Eu já vi. Tem gente que Deus levanta profeta para ele. Aí Deus levanta o profeta, ele pula, ele roda, ele... Aí ele não ouviu nada do que Deus falou. Aí depois ele está perguntando: pastor, o que foi mesmo que Deus falou? Que não ouviu. Na hora que Deus fala, o homem se cala para ouvir o que Deus está falando. Se Deus está falando, o homem para ouvir a voz do Senhor que está falando. Verso de número 21. Josafá e o povo louvaram ao Senhor. Verso 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O que a palavra diz? Que Deus habita no meio dos louvores. Então, se Deus habita no meio do louvor, é hora de nós louvar a Deus. É hora de nós louvar a Deus. Em vez de murmurar, louva ao Senhor.
Em vez de estar reclamando, louva ao Senhor. Em vez de estar reclamando, louva ao teu Deus. Josafá colocou todo o povo para louvar ao Senhor. Está na hora de nós se posicionar. O Senhor quer pelejar por nós, mas é preciso posicionamento. E todos esses pontos aqui é posicionamento na vida de Josafá. Resolveu buscar a Deus, jejuou, fez um jejum a Deus, buscou a Deus, pediu socorro ao Senhor, se pôs de pé no meio da congregação e resolveu louvar a Deus. Posicionamento. E está na hora, olhe para a minha igreja, está na hora de nós parar de estar lotando igreja sem estar posicionado. Não adianta eu estar aqui e eu não estar posicionado. Não adianta eu vir para culto e eu não estar posicionado. Nós precisamos nos posicionar para que Deus nos dê a nossa vitória. Você quer vitória? Resolva orar hoje. Resolva buscar a Deus hoje. Resolva se levantar e se posicionar diante do teu Deus, para que Deus peleje por você. Fique em pé agora. Eu quero orar pela tua vida aqui agora. Quem recebe a palavra, levante as mãos. Fique em pé agora. Deus quer nos dar a vitória. Nesta peleja o Senhor pelejará por nós. Mas Deus quer posicionamento, posição, para que Ele nos dê a nossa vitória. Vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida, sua família agora. Os irmãos da live, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Deus quer te dar a tua vitória aqui agora. Se você